Texto para as questões 6 e 7. A figura 1, abaixo, apresenta a estrutura do polinucleotídeo encontrado no ácido desoxirribonucleico, ADN. Essa estrutura é formada por sequências de um grupo fosfato de um açúcar de 5 membros desoxirribose, quase que não sai, e uma base orgânica nitrogenada que pode ser a adenina, a guanina, a timina, a citosina. Ao formar o ADN, duas cadeias fitas de polinucleotídeos se enrolam na forma de dupla hélice, na figura 2. Os grupos açúcares e fosfato formam a espinha dorsal de cada fita, e as bases são responsáveis pelo estabelecimento de interações que mantêm essas fitas unidas conforme a figura. Então ele me dá 3 figuras aqui, né? Figura 1, figura 2 e figura 3. Então vamos lá. Responder aqui as questões. Sexta questão. A principal responsável por manter as fitas de ADN juntas, indicadas na figura 3, tracejadas, são... Aí eu já trouxe para cá, para ficar mais fácil a sua visualização. Observe que a interação está aqui, ó, entre hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, oxigênio, nitrogênio, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, oxigênio. Que tipo de interação eu tenho aí? Lembre-se que as interações são, só para a gente lembrar, né? Dipolo induzido ocorre entre átomos ou moléculas apolares, né? Ou dipolo momentâneo também. Cuidado com esses sinônimozinhos, viu, galera? Dipolo ou dipolo permanente, né? Hoje em dia chama-se de Van der Waals, né? Todas elas. Antigamente, só a dipolo induzido se chamava Van der Waals, mas isso mudou. Também não é o nosso caso aqui. Nosso caso aqui é resolver as questões, né? Ligação de hidrogênio. E depois vem a íon dipolo. Tem mais duas, né? Tem a íon dipolo induzido e a dipolo induzido. Tem mais duas forças. Isso nas minhas aulas, que é bastante aprofundada, né? Minhas aulas são para todo tipo de vestibular que você for dar, que você for fazer. Minhas aulas são feitas para qualquer vestibular que você quiser fazer no Brasil. Então eu botei um sinalzinho de maior e menor aqui para você saber quais são as que têm maior interação. Dipolo induzido perde para dipolo, que perde para ligação de hidrogênio, que perde para íon dipolo. A ligação de hidrogênio é aquela que ocorre entre quem? Entre o hidrogênio de uma molécula, a interação, né? E o flúor, o oxigênio e o nitrogênio da outra. Mas nós temos uma condição. Qual é a condição, Sandrão? A condição é a seguinte: o hidrogênio de uma das moléculas tem que estar ligado ao FON, ou seja, ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio. E o outro lado tem que estar ligado ao FON, interagindo com o FON, desde que esses 3 caras estejam ligados ao hidrogênio. Não precisa acontecer as duas coisas, não. Uma das duas coisas que acontecer já é ligação de hidrogênio. Então eu tenho o HFON e tenho só o FON. Se você observar aqui, ó, vou apagar aqui, tá? Olha só essa aqui. Aqui eu tenho o hidrogênio fazendo uma interação com o oxigênio. Esse oxigênio está ligado a um carbono. Você fala, ah, não, mas esse oxigênio está ligado ao carbono. Mas o hidrogênio está ligado ao nitrogênio. Então aqui não pode ser HFON, mas é FON, né? Então aqui eu tenho uma ligação de hidrogênio. E uma coisa aqui, ó. O hidrogênio está ligado ao nitrogênio, está interagindo com o nitrogênio. Ah, Sandra, mas o nitrogênio está ligado aos carbonos aqui. Mas é ligação de hidrogênio, meu brother. Certo? Porque o lado de cá já obedece à regrinha. Qual é a regrinha? O hidrogênio, tá aqui, ó. O hidrogênio, que é o polo positivo, tem que estar ligado a um desses 3 caras na molécula. E o outro lado, que é o polo negativo, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio, tem que estar ligado ao hidrogênio. Ou uma coisa ou outra. Certo? Aqui também, eu tenho aqui, ó,
O hidrogênio está ligado ao nitrogênio. Bacana. Ah, mas o oxigênio está ligado ao carbono, Sandro. Não tem importância. Aqui não tem o H-FON. Aqui tem o FON. Então, pela pergunta dele, vendo aí todas, né? São interações de que tipo? Ligação de hidrogênio, letra B. Sexta questão respondida facilzinha, né? Bacana? Vamos fazer a sétima. Olha só aqui, ó. Sétima questão. Julgue os itens abaixo a seguir e assinar a opção correta. Vamos lá. Número 1. Os anéis da dexorribose são polinucleotídeos aromáticos. Eu não estou vendo nada de aromático aqui, ó. Não tem o anel benzeno. Lembre-se que para ser aromático tem que ter o anel benzeno. Embora eu não lembro se eu fiz um aprofundamento, né? Sobre cadeias aromáticas, né? Nem sempre o benzeno é uma cadeia, só o benzeno é uma cadeia aromática, né? Mas isso aí é para uma outra aula. Então agora o básico tá aqui, ó. Né? Não tem anel benzeno, então não são aromáticas essas cadeias. Bacana? Pronto. Não são aromáticas. Vamos para a próxima. Primeiro é falso. Então já está errado aqui, ó. São afirmativas corretas. 1, 2, está fora. Só sobra B, C e E. Vamos responder aqui. O número de oxidação do fósforo é mais 5. Então vamos aqui no fósforo. Vou pegar esse cara e vou transportar para cá. Observe que esse fósforo está ligado a 5 oxigênios, né? Eita, Sandrão, e pode, meu velho, pode, viu? Pode. Os caras, a partir do segundo período da tabela periódica, eles podem fugir à regra do quinteto, expandindo os seus orbitais. Mas isso aí é uma outra aula. Então vamos para cá. Para responder essa questão, esse segundo item, se é verdadeiro ou falso, é só lembrar de eletronegatividade. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio. O oxigênio só perde para o flúor, né? Então quem é mais eletronegativo? Ah, Sandrão, o oxigênio. Então esse par de elétrons vai ficar mais próximo do oxigênio, esse mais próximo do oxigênio, esse mais próximo do oxigênio, esse mais próximo do oxigênio. Então aqui, ó, menos 1, menos 1, menos 1 e aqui menos 2. Então o fósforo aqui ficou, qual a carga do fósforo aqui? Nessa ligação ela é mais 1, nessa é mais 1, nessa aqui o fósforo é mais 1 e nesse aqui ele é mais 2. Somando tudo, o NOx do fósforo ele é mais 5. Então segundo... Desculpa aí, caiu meu pincel, ó, quadro branco, minha canetinha. Então aqui, vou apagar. Segundo, verdadeiro. Então esse aqui está fora. Não, está dentro. Esse aqui está fora. Ou é B ou é R. Então vamos aqui. A ligação química que une o átomo de carbono do anel da dexorribose a um átomo de nitrogênio da base com maior caráter iônico que a ligação que esse mesmo átomo é capaz de fazer com o átomo de oxigênio do anel. Observe que ele fala o seguinte: a ligação química que une o carbono do anel da dexorribose ao átomo de nitrogênio, ou seja, essa ligação aqui, ó, e olha essa ligação, que aqui tem um nitrogênio aqui, né? A um átomo de nitrogênio da base possui maior caráter iônico que a ligação do mesmo carbono faz com o oxigênio do anel, ou seja, com o oxigênio do anel. Bom, galera, eu vou apagar aqui para recordar você um negócio. Olha só. Presta atenção aí, tá? Quando você vai na tabela periódica, você vai ter lá, ó, família 4A, família 5A, família 6A. Grupos 14, 15 e 16. Eu tenho aqui o carbono, eu tenho aqui o nitrogênio e eu tenho aqui o oxigênio. Certo? Logicamente, ele está falando aqui de caráter iônico, né? Está dizendo que a ligação química que une um átomo de carbono
ao ar do nitrogênio, possui um caráter iônico, maior que o carbono e o oxigênio. Quando você faz a diferença de eletronegatividade, o que é isso, Sandrão? É a eletronegatividade maior menos a diferença de eletronegatividade menor, você vai ter uns valores, né? Um valor lá qualquer X. Geralmente, no ensino médio é assim, né? Quando você... Deixa eu apagar aqui, tá? Fazer um eixozinho aqui de 0 a 1,7, por exemplo. Quando a diferença de eletronegatividade, ou seja, esse X, está mais próximo de 0, a gente diz que o caráter covalente é maior. Quando está mais distante ainda, né, acima de 1,7, a gente diz que aumenta o caráter iônico. Mas, Sandro, o cara não me deu a eletronegatividade. Tá, beleza. Então vamos para a distância. Por quê, Sandrão? Porque quanto mais distante na tabela periódica, esse é um macete meu para você, tá, meu velho? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou apagar, né? Porque é videoaula, você volta aí. Vamos supor que você ligue um cidadão que está bem aqui na tabela periódica com um cidadão que está aqui. Pronto. Quanto mais distante da tabela periódica, maior vai ser a diferença de eletronegatividade. Então, logicamente, maior vai ser o caráter iônico. É só você ver a distância. Na tabela periódica, se você for fazer a diferença de eletronegatividade, né? Quem tem maior diferença, quem tem maior eletronegatividade? Lógico, a eletronegatividade do oxigênio, ela é maior que a eletronegatividade do nitrogênio, que é maior que a diferença de eletronegatividade do carbono. Então, se você está ligando carbono com nitrogênio e carbono com oxigênio, a ligação carbono com oxigênio vai ter uma diferença maior. Então, a diferença de eletronegatividade aqui é maior do que a diferença de eletronegatividade com o nitrogênio. Então, logicamente, que essa ligação aqui tem um caráter iônico maior. E se ela tem um caráter iônico maior, o terceiro está errado, porque está dizendo que essa aqui tem um caráter maior. Mas se você quiser de uma maneira fácil, não tenho os números de diferença de eletronegatividade, Sandro, não tem problema. Se você já sabe que a eletronegatividade maior é do nitrogênio, bota qualquer valor, vamos botar aqui 1, 2, 3. Vamos supor, tá? Vamos fazer diferença de eletronegatividade do... Deixa eu botar aqui, deixa eu voltar. Diferença de eletronegatividade do carbono ligado ao nitrogênio. Seria quanto? Seria 2 menos 1, 1. Diferença de eletronegatividade do carbono ligado ao oxigênio. 3 menos 1, 2. Oxi. Quem foi maior? 2. Então, se o 2 é maior, então quer dizer que ele tem um caráter iônico maior. Bacana? Então, o correto aqui é a letra B. Certo? Vamos para a próxima.